Bom dia, gente, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Química 2, tá? Então foi como eu falei. A Química 2 ela vai estar mais relacionada a cálculos, então os cálculos que vêm na Química vão vir agora na Química 2. Mas que cálculos são esses? A gente vai entender um pouco como calcular a massa dos átomos, a massa das moléculas, tudo bem? A gente vai aprender a calcular o número de mols, a quantidade que precisa de cada reagente, cada produto numa reação, se tiver em excesso, se não tiver, se estiver faltando, tudo bem? E assim por diante. Então, nesse módulo, a gente vai começar com Química 2, volume 1, módulo 1, unidades de medida. Conversão entre as unidades, pressão, volume e massa. Então, antes de começar, a gente tem que entender como é que a gente faz essa conversão, porque nem sempre vai vir com a unidade que a gente precisa. Então, a gente tem que aprender a trocar para outras unidades, tudo bem? Grandezas e unidades de medida. O que seriam essas unidades de medida? Então, vamos imaginar. A química ela está presente em tudo e ela está presente no mundo todo. Então, existem vários cientistas, vários pesquisadores, tá? Como é que um cientista entendeu o que o outro está falando se cada um fizesse uma unidade? Então, por esse motivo, foi criado o Sistema Internacional de Unidades. O que seria isso? É para facilitar e uniformizar a comunicação entre essa ciência, entre esses cientistas e também o lado comercial, o lado dos farmacêuticos, pesquisadores e assim por diante. Então, cada grandeza vai ter o seu SI, que vai ter a sua unidade específica. Então, por exemplo, aqui a gente tem massa. Então, a massa é uma grandeza relacionada à quantidade de material presente em corpo. Então, é a quantidade de matéria que vai ter em cada corpo, tá bom? A massa, ela é expressa de acordo com o Sistema Internacional de Unidades em quilograma. Então, aqui o que ele está te ensinando? Ele está te mostrando uma tabela para realizar a conversão. Então, por exemplo, se a gente tiver uma massa em toneladas, uma tonelada equivale a 1.000 quilogramas, ou 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é notação científica, tá bom? Quilograma, kg. Então, 1 quilograma equivale a 10 a 3 gramas. Então, 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, que equivale a 0,001 toneladas, tá? O que acontece? A tonelada é maior que a quilograma é maior que a grama e a grama é maior que a miligrama. Então, essa tabela nada mais do que está mostrando para gente como fazer essa conversão, o que é quanto vale de um e quanto vale de outro. Volume. Então, o volume vai ser uma grandeza que corresponde ao espaço ocupado por um corpo, tá? Então, a gente viu a massa, então a matéria vai ter uma massa e vai ocupar um volume naquele espaço. Então, aqui tem uma tabela. Então, a unidade SI do Sistema Internacional de Volume vai ser dada em decímetro cúbico ou em litro. Depende do exercício, depende da fórmula, mas os dois são a mesma coisa, tá? Só muda a unidade. Então, metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, se eu te dei, por exemplo, o exercício em metro cúbico, eu consigo passar para litro, caso eu queira. Decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Por isso que eu falei que equivale a mesma coisa. Eles são iguais, 1 decímetro cúbico e 1 litro. 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, se eu tenho exercício que está me dando em ml, eu consigo passar para litro. E mililitro. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico. Então, 1 mililitro igual a 1 centímetro cúbico. Agora, a gente tem também a temperatura. A temperatura ela vai medir o grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior for a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas. Quanto menor for a temperatura, menor o grau de agitação das moléculas. Diferente do volume da massa, a temperatura eu consigo calcular a partir de fórmulas. Então, vamos supor que eu te dei a temperatura em Celsius e quero para Kelvin. Então, é só a gente usar a primeira fórmula. A temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, vamos supor que eu dei a temperatura em graus Celsius. É só eu somar o valor, esse valor que eu dei, mais 273, que eu acho em Kelvin. Eu também consigo encontrar em Fahrenheit. Como é que eu faria? Vamos supor que eu dei a temperatura em Celsius. Tudo bem? Se eu quiser encontrar para Fahrenheit, é só eu pegar a temperatura em Celsius, multiplicar por 1,8, somar 32, que eu acho a temperatura em Fahrenheit. Pressão. A pressão vai ser uma grandeza que corresponde à força aplicada sobre um corpo ou um objeto
que é dividido pela área. Então, a pressão a gente consegue achar a partir da força dividido pela área ocupada pelo aquele corpo, tá? Então, aqui a pressão a gente também tem uma tabela. Então, a pressão, geralmente, a gente usa em Pascal para fazer conta, tá? Aqui no nosso país, a gente geralmente mede a pressão em ATM. Então, quando a gente for estudar gases, lá na frente, vocês vão ver que às vezes ou a gente usa em Pascal ou a gente usa em ATM, tá bom? Então, um ATM é a mesma coisa que 660 milímetros de mercúrio, mesma coisa que 76 centímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 660 torr, que é a mesma coisa que 1 bar, que é a mesma coisa que 10 a 5 pascal, que é a mesma coisa que 100 quilopascal. Tudo bem? Então, para a gente fazer a conversão, também é só usar essa tabela. E a gente agora tem também o que a gente chama de nano. O nano, ele serve para coisas muito pequenas. Então, por exemplo, um átomo, um vírus, tudo isso é muito pequeno. Então, como é que a gente vai medir, por exemplo, em centímetro, tá? Em decímetro, a gente vai medir em nano, porque há uma escala muito pequena. Então, é voltado por um fator de 10 a menos 9. Então, é algo muito pequeno mesmo, tá? E ele vai ser comumente utilizado na notação de tempo e comprimento na eletrônica. Então, comprimento de onda, em sistemas de computadores a gente usa o nano, tá bom? Então, aqui a gente vai ter a dimensão do nano no mundo macro. O que seria macro? Macro é uma coisa grande. Então, por exemplo, o planeta. O planeta é enorme, então ele está numa escala macro, uma escala grande, tudo bem? O nano não. O nano já é algo muito pequeno, como, por exemplo, o nanotubo, o DNA, um ribossomo. Então, tudo isso está na escala nano. E a gente tem também a escala micro, que é menor do que a macro, mas não é menor que a nano. Então, por exemplo, a gente tem a bactéria, a hemácia, o carrapato, todos eles na escala micro, tá bom? Agora vamos aos exercícios. Página 329, conceituais. Questão 2. Na química, é muito comum que se realizem misturas a fim de se obter novas substâncias. Foram adicionados em um recipiente 1 litro de uma substância A, 500 ml de uma substância B e, por fim, 0,0047 metros cúbicos de uma substância C. Essa mistura formou como produto final uma substância D. Qual é o volume final da mistura em litros? Primeira coisa que a gente tem que saber para resolver esse exercício é que quando o exercício te dá a mesma grandeza, essa grandeza tem que estar na mesma unidade. Como assim? Esse exercício está trabalhando com volume. Então, se você for reparar, ele deu 3 volumes diferentes, só que cada volume está com uma unidade. Então, eu preciso que vocês mudem a unidade. Mas para qual unidade eu vou mudar? O próprio exercício já falou que ele quer que você dê o volume final em litros. Então, eu tenho que mudar as 3 unidades para litro. Como eu vou fazer? Então, ele falou que tem uma substância A, B e C. Ele juntou essas 3 substâncias e formou uma substância chamada D. E ele quer saber qual o volume da D. O volume da D nada mais é do que a soma dos 3 volumes, A, B e C. Só que ele quer o volume final em litros. Eu não posso sair somando 1 litro, 500 ml e 0,0047 metros cúbicos, que eu não vou achar a resposta certa. Eu preciso que os 3 estejam na mesma unidade. Qual unidade? Litro. A substância A já está, então eu não preciso mexer. Então, eu vou converter a B e a C para litro. Então, ali a B, ele deu 500 ml. O que eu sei? Que 1 litro tem 1000 ml. 500 ml vai ser igual a X. É só fazer uma regra de 3. Unidade igual e sempre embaixo de unidade igual, tudo bem? Agora, eu multiplico cruzado. Então, X vezes 1000, 1 litro vezes 500. Então, vai ficar 1000x, que é igual a 500. Agora, o que acompanha o x eu tenho que passar dividindo. Então, 500 dividido por 1000, 0,5 litros. Beleza, já converti a substância B. Agora, falta a C. A C está em metro cúbico, eu preciso passar para litro. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Eu tenho 0,0047 metros cúbicos e quero saber quantos litros vão ter nesse 0,0047. Então, regra de 3, unidade igual embaixo de unidade igual. Agora, eu multiplico cruzado. 0,0047 vezes 1000, 1 vezes x.
1 vezes x vai ser igual a 0,0047 vezes 1.000. 1 vezes x é o próprio x. 0,0047 vezes 1.000 vai dar 4,7 litros. Ok, agora eu já fiz a conversão. Então, é só somar. 1 litro mais 0,5 mais 4,7 vai ser igual a 6,2 litros. Então, a substância D tem um volume igual a 6,2 litros. Questão de número 5. Um comprimido possui 0,0025 miligramas de uma substância ativa de um remédio. Qual o número de comprimidos que podem ser produzidos com 1 kg dessa substância? Primeira coisa, ele falou que um comprimido tem a massa igual a 0,0025 miligramas. E ele falou que ele quer saber quantos comprimidos tem 1 kg. A gente está trabalhando com a grandeza massa, só que as duas unidades são diferentes, então a gente tem que passar para a mesma unidade. Nesse caso, eu vou passar para grama, porque fica mais fácil a conta. Mas se você quisesse passar miligrama para quilo, você poderia. Ou se você quisesse passar quilo para miligrama, você também poderia, não tem problema algum, tá bom? Então, primeiro passo, eu vou passar miligrama para grama. Então, eu sei que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. 0,0025 miligramas equivale a x. A mesma coisa do exercício anterior, regra de 3. Unidade igual, embaixo de unidade igual, agora eu vou multiplicar cruzado. 1 vezes 0,025, x vezes 1.000. Então, 1.000x vai ser igual a 0,025. O que tiver com x vai passar dividindo para o outro lado. 0,025 dividido por 1.000. Isso vai ser igual a 0,00025 gramas, ou, passando para a notação científica, 2,5 vezes 10 a menos 5 gramas. Ah, Elaine, como é que eu passo para a notação científica? Se você tem um número pequeno e você quer aumentar o número, que é nesse caso, vai ficar negativo lá em cima, tá bom? Quantos eu vou aumentar? Quanto eu andar com a vírgula. Nesse caso, eu andei até o 2. Então, eu andei com a vírgula 5 vezes. Então, ficaria 2,5 vezes o 10 menos 5 gramas. Passo 2. Agora, eu tenho que entender quanto que vale de quilo para grama. Então, eu sei que 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Então, se eu usei 1 quilo de substância, eu usei 1.000 gramas da substância, tudo bem? Ou 10 a 3 gramas. Passei para a notação científica para o número ficar menor. Tá, mas como é que eu faço? Se o número tá grande e eu quero diminuir, ali em cima vai ficar positivo. Quantos eu andei com a vírgula? Eu andei com a vírgula 3 vezes. Então, ficou 1 vezes 10 a 3 gramas ou 10 a 3 gramas. É a mesma coisa. E o terceiro passo, que agora é calcular quantos comprimidos eu consigo fazer com 1.000 gramas. Então, se um comprimido eu consigo fazer com 2,5 vezes 10 a menos 5 gramas... Em 1.000 gramas, quantos comprimidos eu consigo fazer? X. Agora eu multiplico cruzado. X vezes 2,5 vezes 10 a menos 5, 1 vezes 10 a 3, ou 1.000. Vamos resolver. O que está com x vai passar para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 1.000 dividido por 2,5 vezes 10 a menos 5. Como é que eu faço essa conta? Eu posso fazer 1.000 dividido por 2,5... Ou aqui no meu caso, que eu coloquei 10 a 3, seria 1 dividido por 2,5, que vai dar 0,4. Agora é só mexer com a notação científica. Toda vez que eu trabalho com uma notação científica, onde eu tenho uma divisão, é só eu pegar o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, ficaria 3 menos 5. Menos com menos dá mais. Então, ficaria 3 mais 5, 8. É só colocar 8 ali no 10. Então, ficaria 0,4 vezes 10 a 8. Tirando da notação científica, ficaria igual a 40 milhões de comprimidos. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.